nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs e todos os que nos acompanham através dos meios de comunicação social, damos graças ao Senhor, unimos-nos à alegria de toda a Igreja que acolhe a sua manifestação no meio de nós, nestes dias em que celebramos a Epifania, a manifestação do Senhor a todos os povos. Deixemos que o Senhor hoje, uma vez mais, se manifeste a cada um de nós, neste lugar, nesta Eucaristia, onde Ele se nos dá a conhecer, onde Ele se manifesta a cada um de nós na palavra que nos oferece e no sacramento do seu corpo e sangue com que nos alimenta. Abramos o nosso coração à sua misericórdia, peçamos-lhe perdão dos nossos pecados para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Deus omnipotente, cujo Filho unigênito se manifestou aos homens na realidade da nossa natureza, concedei-nos que, reconhecendo-o exteriormente semelhante a nós, sejamos por ele interiormente renovados. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Assim se manifestou o amor de Deus para conosco. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que vivamos por ele. Nisto consiste o seu amor.
Não fomos nós que amamos a Deus. Foi Ele que nos amou e nos enviou o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Ó Deus, concedei ao Rei o poder de julgar e a vossa justiça ao Filho do Rei. Ele governará o vosso povo com justiça e os vossos pobres com equidade. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Os montes trarão a paz ao povo e as colinas a justiça. Ele fará justiça aos humildes e salvará os indigentes. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Florescerá a justiça nos seus dias e uma grande paz até ao fim dos tempos. Ele dominará de um ao outro mar, do grande rio até aos confins da terra. Virão
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou então a ensiná-los demoradamente. Como a hora ia já muito adiantada, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: o local é deserto e a hora já vai adiantada. Manda-os embora para irem aos casais e aldeias mais próximas comprar de comer. Jesus respondeu-lhes: dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe eles: havemos de ir comprar 200 denários de pão para lhes darmos de comer? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? E de ver. Eles foram verificar e responderam: temos 5 pães e 2 peixes. Ordenou-lhes então que os fizessem sentar a todos por grupos sobre a verde relva. Eles sentaram-se, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Depois partiu os pães e foi-os dando aos discípulos, para que eles os distribuíssem. Repartiu por todos também os peixes. Todos comeram até ficarem saciados, e encheram ainda 12 cestos com os pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, na oração inicial desta missa, encontramos a atitude a que somos convidados neste tempo em que celebramos a Epifania, a manifestação do Senhor a todos os povos. Pedíamos ao Pai que, contemplando o Filho unigênito, Jesus Cristo, que se manifestou aos homens na realidade da nossa natureza, nos conceda que, reconhecendo-o exteriormente semelhante a nós, sejamos por Ele interiormente renovados. Sejamos por Ele interiormente renovados. Reconhecer Cristo, reconhecê-lo e consentir que Ele nos transforme interiormente. Temos assim o caminho traçado. Consentir que este menino que nasce em Belém, que se manifesta aos pastores, que se manifesta aos magos, se manifesta também a cada um de nós e nos transforme interiormente, de modo que possamos continuar a nossa vida depois de celebrarmos o mistério da vinda de Jesus à nossa vida, que possamos continuá-la de modo novo, de modo renovado, com um coração novo, com um coração transformado por Ele, renovados interiormente. São João, que nos tem acompanhado nestes dias, uma vez mais hoje na primeira leitura,
explicita com toda a clareza que se trata de contemplar, acolher e concretizar. Contemplar, acolher e concretizar na nossa vida o amor de Deus manifestado em Cristo. Ele é o rosto acessível desse amor. Ele é a fisionomia do amor do Pai, acessível a todos nós, no seu rosto de criança, mas também no seu rosto chamado Evangelho, esse estilo novo que Ele nos traz. Será este o nosso grande trabalho, caríssimos irmãos e irmãs, a grande graça que nos é dada e a consequente missão que nos é confiada. A luz de Cristo que brilha na noite de Belém, que ilumina os pastores e os atrai para Cristo, a luz que surge no firmamento dos magos e os conduz à luz plena, é a grande e definitiva erupção de Deus na nossa história e na nossa vida. O menino de Belém é a manifestação desse amor que é Deus. Um amor cheio de consequência na vida daqueles que o acolhem, na vida de cada um de nós. Um amor com consequência, cheio de consequência. E por isso, São João não hesita em concretizar, dizendo: amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, não nasceu de Deus. De tal maneira que às vezes determinadas atitudes na nossa vida manifestam que a gente não nasceu de Deus. Ao contrário. Por isso, este amor exige da nossa parte conversão permanente a Ele, para podermos amar como Jesus ama, seguir esta rota que Ele hoje nos aponta. Viver em Deus é acolher este amor e manifestá-lo na relação com os irmãos, nas coisas simples do dia a dia. Neste sentido, não há nada mais prático do que a nossa fé, assumida e vivida em cada dia. Não se trata de uma mera filantropia ou de gestos passageiros e fugazes de quem precisa de sossegar a consciência na lógica dos serviços mínimos para garantir uma presença ou manter um título. Ao contrário, trata-se de uma atitude constante de vida, de uma conversão permanente, feita de tentativas persistentes no desejo e na busca de acolher esse amor e de o manifestar em cada situação. Assim conheceremos a Deus, porque Ele enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que vivamos por Ele. E a vida cristã a que somos chamados é mesmo assim, a vida em Cristo. A vida de quem foi amado primeiro e desse modo é chamado a testemunhar esse amor nas relações fraternas, na família ou no trabalho, na comunidade cristã, onde quer que cada um de nós se encontre. É sempre a luz de Deus, caríssimos irmãos e irmãs, essa luz de Deus que em Jesus nos ilumina, nos alimenta e nos conduz. Essa mesma luz que vemos no Evangelho manifestar-se cheia de compaixão pelas multidões famintas que andavam como ovelhas sem pastor. Porque Jesus não nos veio trazer uma teoria, veio ensinar-nos como se faz. E lá toma Ele os pães e os peixes, e com os mesmos gestos que irá realizar na ceia, apontando-nos assim a Eucaristia,
como o sinal maior desse amor, o alimento maior da nossa vida, ele pronuncia a bênção e reparte. Aquele pouco de um tornou-se o muito de todos. Ao celebrarmos estes dias da Epifania, aprendamos com Jesus a manifestar o amor e a compaixão do Pai por todos e por cada um. E neste lugar da Cova da Iria, aprendamos com Maria a acolher em nós o amor, para darmos ao mundo o testemunho credível da luz da nossa fé, que nos permite caminhar na certeza de que temos futuro, porque somos amados e aprendemos a amar com Cristo até ao fim. Foi também assim com os santos pastorinhos que aqui veneramos. Encontraram-se com aquela luz que é Deus e que Nossa Senhora lhes meteu no peito, uma luz que inundou de sentido as suas vidas, que os fez descobrir o amor, e a partir daí outra coisa não fizeram que amar, oferecer-se a Deus pelos pecadores, oferecer-se a Deus pela Igreja, entregar-se até ao fim. Ao celebrarmos o mistério da manifestação do Senhor, aceitemos este dom precioso na nossa vida e manifestemo-lo na simplicidade de cada gesto, de cada palavra, de cada opção. Irmãos, Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que vivamos por ele. Peçamos a Jesus esse grande dom, dizendo: fazei-nos viver em vós, Senhor Jesus. Fazei-nos viver em vós, Senhor Jesus. Pelas igrejas e comunidades das quais Jesus é o pastor, pelas ovelhas do seu rebanho que ouvem a sua voz, e por todas aquelas a quem ele ensina demoradamente, oremos, irmãos. Fazei-nos viver em vós, Senhor Jesus. Pelos responsáveis sociais e políticos que temem a Deus, pelos que governam com ele na boca, mas longe do coração, e por todos os cidadãos que se tornaram suas vítimas, oremos, irmãos. Fazei-nos viver em vós, Senhor Jesus. Pelos discípulos de Jesus que lhe pedem pelos que têm fome, pelos homens e mulheres que o seguem esquecidos de si próprios, e por aqueles para quem Deus multiplica hoje o pão, oremos, irmãos. Fazei-nos viver em vós, Senhor Jesus. Pelos trabalhadores que não têm trabalho estável, pelos que já o tiveram, mas agora estão no desemprego, e por aqueles que até perderam a própria casa, oremos, irmãos. Fazei-nos viver em vós, Senhor Jesus. Por nós próprios, a quem se manifestou o amor de Deus, pelos membros das nossas famílias que o não conhecem e pelos doentes e moribundos que o invocam, oremos, irmãos. Fazei-nos viver em vós, Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo, que antes de partir o pão erguestes os olhos ao céu para glorificar o Pai, ensinai-nos a bendizer-vos e louvar-vos por todos os vossos dons. Vós que viveis, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Temos na nossa Assembleia 3 casais que hoje celebram 25 anos do seu matrimónio, 2 que vêm da Diocese do Porto e 1 que vem do Brasil. Vamos agora acolhê-los
e acolher a renovação dos seus votos. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem entregar as alianças um ao outro. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Santuário, tenho muito gosto de vos oferecer este sinal do Coração Imaculado de Maria, que levais agora para as vossas casas. E lembrem-se que Nossa Senhora disse aqui aos pastorinhos aquilo que hoje vos repete: o meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Muitos parabéns, muitas felicidades e que cada dia que possam caminhar a partir de hoje seja num amor sempre maior, agora com este estímulo. O Imaculado Coração de Maria é o vosso refúgio e o caminho que vos conduz até Deus. Muitos parabéns.
Oremos. Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nestes santos mistérios os bens em que pela fé acredita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em Cristo, luz do mundo, revelastes hoje a todos os povos o mistério da salvação e, manifestando na nossa natureza mortal, nos renovastes com o esplendor da sua imortalidade. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only.
Oremos. Deus de infinita bondade, que pela participação neste sacramento vindes ao nosso encontro, fazei-nos sentir os seus frutos de santidade, para que o dom recebido nos disponha a recebê-lo cada vez melhor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious object. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Saúdo uma vez mais, de modo especial, estes nossos irmãos que hoje celebraram os 25 anos do seu matrimónio. Que o vosso amor cresça sempre e cada vez mais a partir deste amor que é Cristo, que tão bem nos falava São João na primeira leitura de hoje. Muitos parabéns e que possam crescer sempre na alegria deste amor, feito de fidelidade permanente. A todos vós, queridos irmãos e irmãs, e os que nos acompanharam, cada um de nós se disponha a ser manifestação de Deus, pelo modo como orienta a sua vida, a partir deste amor que é Cristo, nosso Senhor. Um bom dia e uma boa peregrinação para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ida em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças